Então, a Torá, ela caminha sobre dois aspectos. Ela caminha sobre um aspecto positivo e um aspecto negativo, ok? Quando o Eterno, ele faz a Torá, né, ele fala para Adão, ó, Adão, se você comer da árvore do bem e do mal, certamente você vai morrer. Está escrito lá, se você comer, você morre. Um vai falar que é maçã, mas os sábios dizem que é o figo, etc. E Adão, ele tinha que comer a maçã, o que aconteceria? Ele morreria. Acabou a vida de Adão, em 24 horas ele tinha que morrer. Só que como tudo na Torá, ela tem duas vias, uma via positiva e uma via negativa. Via positiva e via negativa. O que é muito bom para um pode ser muito ruim para outro e vice-versa. Muito bem. Então estava lá a árvore do bem e do mal, o Adão comeu dela e ele tinha que morrer. Então, as pessoas começam muitas vezes a falar, mas porque ele não morreu, o Eterno se contradisse, ele falou que ia morrer, vai no Terrilim. Deus diz lá que é 1 ano para ele, que ele é Shenim, né, que 24 horas, são 1000 anos para o Eterno. Então, o Adão, ele não tinha que morrer em 24 horas. Ele tinha 1000 anos para fazer o conserto que ele tinha que fazer. Porque de Bereshit, né? Aqui a gente tem um Aleph, 2 Alephs, né? Se fala Alefim, ok? O terceiro Aleph, o quarto, o quinto e o sexto, né? 6 Aleph. Quando as pessoas pegam e começam a perguntar, né? Como isso pode funcionar, como pode haver esse segredo dentro da Torá, porque lá tem 6 Aleph, né? 24 horas e tem 6 Aleph, 2 mais 4, 6 Aleph. Então eu tenho 6 vezes lá o Aleph está lá escrito, e como um dia para Deus é 1000 anos, quando você pega o Aleph, ele é usado escrito por extenso, um Aleph é como se escreve 1000 anos. Você escreve assim, eu vou escrever em português, Aleph, 1000 anos. É lógico que é escrito em hebraico. Então, quando você escreve o Aleph por extenso, então você tem a palavra 1000 em hebraico, né? Olha que coisa interessante. Então, quando eu tenho o Aleph, agora eu vou apagar aqui só para a gente continuar, eu tenho o Aleph, eu tenho então 6 vezes, né? 6 vezes 1000 anos. Está codificado na Torá e a Terra ela vai existir por 6, 7 mil anos, não é isso? E deixa eu me explicar. Quando a gente chega no ano 1000, né, no primeiro 1000 anos, né, está lá codificado que o mundo e a humanidade vão existir por 6 vezes para nós. Mas não são 7 mil anos? Sim, são 7 mil anos. Mas quando você chega no ano 1001, o 1000 encerrou-se o primeiro 1000 anos. No segundo ano, no primeiro mês do 1000, a partir do 1000, já é o ano 2000, já é uma fração do ano 2000. Quer dizer, quando chegar no ano 6000, até chegar no 7000, então vai ter as frações em cima do 6000 até chegar ao 7000, ou seja, quando chegar no 6000, a gente começa a ver que o mundo ele está num estado de retificação. Né? O que é retificação? Retificação é quando você vem para um lugar e, através desse lugar, você tem que aprender alguma coisa para se tornar uma pessoa pior. Não, para se tornar uma pessoa melhor. Isso não tem nada a ver com o que você vai ter na vida, se você vai ser rico, se você vai ser pobre, se você vai ser feliz, assim, nada disso conta natural. O que importa é que você tem que melhorar o seu interior. E conforme vai acontecendo essa melhora, você então vai evoluindo dentro das questões da Torá. A gente está aqui com a árvore sefirótica, né? Então o mundo ele foi feito sobre essa base, ou seja, existe uma balança, né? Aqui eu tenho o Men de um lado, do lado direito, e o X do lado esquerdo, e o Ar em cima, que traz uma paz entre essas duas questões. E o Eterno ele começa a falar o que é a Torá. Ele, olha, creiam nessa Torá.
E aí ele fala, olha, você vai morrer, mas só que o seu ano é de 24 horas. O meu ano é de 1000 anos. Então, Hashem, ele vai colocando na Torá esses segredos escondidos, porque ele queria que durante a história da humanidade, que a história fosse evoluindo, que ela chegasse em padrões mais elevados. Por muito tempo, esses segredos ficaram escondidos no meio dos cabalistas. Para quê? Para que um dia, quando eles escreveram tudo, eles não queriam estar aqui nesse momento. Porque ao mesmo tempo que nós estamos numa época excelente, também estamos numa época muito perigosa. Quanto mais se cresce em Torá, né, mais o pecado em volta da gente cresce, mais dúvidas vai se criando na cabeça das pessoas. O Eterno, ele cria o Adão, ele faz o Adão, um dia são que nem mil anos, assunto da Torá, o Adão vive 930 anos. Então, quer dizer, dentro da Torá sempre vai existir dois argumentos, um positivo, um negativo, e um terceiro que pode ser um meio termo disso, ou seja, a união desses dois argumentos vai trazer uma parte melhor, ok? Muito bem. Quando a gente pega a Torá, agora sim a gente entra na nossa aula, então tem o nome Abraham na Torá, e quando a gente pega o nome Abraham, está lá escrito também, né, o nome de Bilã. Tem lá, Bilã, está escrito. Ele era a parte oposta a Abraham. Estava lá o Bilã, ok? E aí também tinha um Abraham, ok? Muito bem. Então, quando tem um Abraham, e você conta quantas vezes tem a palavra Abraham, você vai ter 623 vezes a palavra Abraham. Também vai ter 613 vezes a palavra Bilã. Ok. Como Abraham e Bilã são um oposto, né? No caso, para ficar melhor, seria assim, o lado direito, né? O Abraham, e o lado esquerdo, o Bilã. Está lá, tem o Bilã 623 vezes. Essa Torá, que é um código, essa Torá, que é algo incrível. Porque como pode ter 623 vezes escrito Abraham e 623 vezes escrito Bilã? Como é que pode tudo isso? Isso é incrível. Mas existe também outro personagem chamado Isaac. E quando você tem o nome Isaac, ok? Escrito, né? Logo, Isaac, ele vai ter também, né? Isaac, né? Ele vai ter também uma pessoa que vai ser o peso para ele, o peso contrário dele. Se tem o Isaac, né? E ele era pai do Jacó. O Labão tinha duas filhas, quem era o contrapeso dele? O contrapeso dele, o contrário dele, era Labão. Então, Labão era quem faria ali dentro da Torá o contrapeso com o Isaac. E por incrível que pareça, tem 249 vezes na Torá, né? 249 vezes escrito a palavra Isaac. E por incrível que pareça, como tem Labão, também vão ter 249 vezes escrito Labão. Olha que coisa interessante. Mas tudo isso vai nos levar ao segredo. Se tem também o Yosef, né? Yosef era um dos patriarcas e ele também fazia parte dessa história. E Yosef, ele tinha, ok? Um contrapeso. Quem era o contrapeso de Yosef? O contrapeso de Yosef não poderia ser ninguém mais, ninguém menos que um grande servo do Eterno chamado o Faraó. O Faraó do Egito estava lá do lado e também era um contrapeso do Yosef. E o que acontece? Você tem exatamente na Torá, 782 vezes o nome de Yosef. E quando você vai contar, e você conta, os sábios contam, nossos sábios contam, também vai ter 782 vezes o nome do Faraó. Muitas pessoas acham que quando nós
contamos alguma coisa, né? Que a palavra para se escrever Torá é Sofer. Então, se escreve Sofer, está lá, todo mundo escreve. A palavra Sofer, deixa eu ver, Sofer é um Samer, um Vaver, um Pei, lá, está lá Sofer, a palavra Sofer. Mas só que a palavra para escritor não é Sofer. A palavra Sofer vem de sofrer, 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 né? E é a palavra contar, contar. A palavra para escrever é Sotan, né? Então, para escrever alguma coisa, você usa por que Sofer? Sofer é alguém que usa os seus dedos, o seu dedo, para contar. Nós temos que contar as coisas, não é isso? Foi isso que foi falado na aula hoje. A gente não conta, a gente não conta, a gente não presta atenção, né? Tiramos que aprender a contar. Por que contar? Porque se você conta, você vai aprender um monte de coisa através da Torá. Você aprendeu a contar. Você está vendo quantas vezes tem a palavra Bilã? 623. 623 também é o mesmo que aparece dos nomes escritos de Abraão. O nome Lavã, 249 vezes. O Isaac, que era o contrapeso de Lavã, assim como o Bilã era de Abraão, 249 vezes. Faraó, Iosef, 782, porque eles eram contrapesos, ok? Muito bem, todas essas pessoas, eles têm essa quantidade de nomes escritos na Torá. Você também tem outros exemplos. Por exemplo, a palavra Ixá, né? Num certo modo, mulher, mas depois a gente vai chegar a aulas mais profundas, né? E a gente vai ver que a palavra chá não quer dizer muito bem, ajudadora e etc. A gente vai chegar lá. Então, a palavra chá, ela tem um aleph, que é um shin, que é 300, um re, que é 5. Então, eu tenho 306 vezes. Essa palavra, agora, de uma forma diferente, eu estou vendo a numerologia da palavra, né? Não é mais a quantidade de palavras que se falou, o que o nome aparece, né? O nome aparece, o que se falou, né? Mas que tiveram palavras, na verdade, essas palavras que eles falaram estão na Torá. Bilã falou 623 palavras, Abraão falou 626 palavras, Lavã falou 249, Isaac falou 249 palavras, e o faraó falou 782 palavras. Mas o Iosef também falou. Aqui a gente já está vendo a numerologia da letra. Eu tenho 306. E a palavra Ixá aparece 306 vezes em toda a Torá. Muito bem. Eu tenho também a palavra Meá, né? E viveu Sara, a palavra Meá vem de 100. Também está lá, está codificada na Torá. E essa palavra Meá, que se escreve dessa forma, ela tem a gematria de 46. Então, ela aparece na Torá 46 vezes. Está lá? Na Torá ela vai aparecer 46 vezes. Ok? Tudo bem. A gente vai desenvolvendo o pensamento para a gente chegar em algo bem maior daqui a pouco. Ok? Então, eu tenho a palavra meá, ela vai se colocar na Torá no quantitativo, que é a gematria dela 40, mais 1, 41, mais 5, 46. Então, ela aparece escondida na Torá 46 vezes. Como se descobriu isso? As pessoas, os sábios, né? Os sábios de Torá, as pessoas que seguiam Torá, eles contaram, eles pegaram os seus dedos e eles contaram, né? E assim, né? Sucessivamente, você vai tendo a palavra sábio, raham. Você pega a palavra sábio na Torá, raham, e lá a palavra sábio, ela também vai ter, né? Um quantitativo. Ela vai ter um quantitativo. Então, raham, ele vai ter um quantitativo, assim se escreve raham, que é sábio, né? Sábio, e dá aí 68.
E quantas vezes tem escrito na Torá a palavra Raham? 68 vezes. Está lá, 68 vezes a palavra Raham. Ok? E assim também vai ser com a palavra de Sadiq, que tem gematria 204, a palavra Yerushalem, sem o Yud, porque ela aparece 4 vezes com Yud na Torá, mas ela aparece como Yerushalem na Torá, ok? E ela vai ter gematria, como Yerushalem, 596 a gematria, né? Yud, Reish, Vav, Shin, Lamed e um Mem, sem o Yud. E ela vai estar escrita na Torá 586 vezes. Eu vou escrever, tenho 586 vezes a palavra Yerushalem, não a palavra Yerushalayim, que faltou um Yud. Com o Yud ela aparece 4 vezes na Torá, e é lógico que deve ter um significado profundo que a gente tem que ir cavando. A gente tem que ir aprendendo essas coisas. Muito bem. Olha, aí você tem a palavra Vairano, né? Vairano, acampado, gematria 80. Também tem 80 vezes essa palavra na Torá. Ok? E aí, a gente viu as palavras, né? Você tem o nome Abraham, o Abraham novamente. Você tem o nome dele agora aparecendo na Torá e não as palavras que ele falou. Você tem Abraham, e Abraham está lá, né? Na Torá, ele está lá. Aparecem 175 vezes o nome de Abraham escrito. Depois vocês confiram, vamos contar, 175 vezes é a quantidade de anos que ele viveu. Por isso, que se escreve Abraham 175 vezes na Torá, né? Você tem o nome Yaakov, né? O Yaakov, ele tem gematria de 182, né? Yaakov, como a questão de gematria, vamos escrever aqui, ó. Yaakov, ele tem a gematria de 100, né? 182, e assim se escreve Yaakov. Olha lá. Então, se ele tem uma gematria de 182, porque na maioria das vezes o nome Yaakov, ele vai aparecer na Torá sem o Vav. E a gente depois vai entender por que isso, tá? Então, ele tem 182 de gematria, está lá, o Eterno botou, Hashem escreveu através dos seus sábios, 182, e ele vai aparecer 182 vezes escrito o nome Yaakov na Torá. Assim vai ser com Beniamim, que tem gematria 162 vezes, Aharon, 256, que vai ter 256 vezes o seu nome na Torá. Muito bem. E a gente chega ao rei Davi. Davi Meller, ele era incrível, era o maior rei de todo Israel. Não houve um rei como Davi. Dizem que o rei Davi está lá. Qual é a gematria do rei Davi, gente? Rei Davi, ele tem gematria de 14. Um Dalet 4, Vav 6, mais um 4, 14. Quantas vezes no Taná está escrito o nome de Davi? Por incrível que pareça, gente. 14 vezes. Esse nome, dessa forma, ele aparece 14 vezes na Torá. E aí eu tenho o nome Davi Hamelech, ou seja, Davi, o rei de quem? De Israel. Então, Davi Hamelech, ele vai aparecer na Torá, ok? Ele vai aparecer na Torá dessa forma aqui, com o rei Hamelech. Sabe quantas vezes, gente? 14 vezes. Está escrito 14 vezes, tem o nome Abdi Davi, 14 vezes, e Beit Davi, que está escrito 14 vezes. E quando você pega todos esses nomes de Davi, e você faz uma somatória, vai dar 1023, ok? 1023. E quando dá 1023, é exatamente a somatória de todas essas vezes, contando também com as outras palavras que eu falei, vai dar 1023, que vai dar Davi ben Ishmeler de Israel. Ou seja, Davi é o rei de Israel. Tudo numa matemática perfeita. Tudo bem, tudo isso é muito perfeito, é muito legal, é muito bacana, ainda continua. A gente tem na Torá o nome Moshe. Moshe
trouxe 613 leis. Vamos lá. Moshe, ele trouxe as 613 leis da Torá. Quem foi que trouxe? Hashem deu para Moshe. Moshe escreveu as leis. As pessoas puderam, o povo de Israel puderam estudar a Torá profundamente. Os sábios que quiseram estudar, alguns ficaram na religião, né? Ficaram na religião e não estudaram a Torá. Outros sábios gigantes estudaram a Torá. Ok? Então está lá Moshe, que trouxe as 613 leis. Quando você escreve a palavra Moshe, né? Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, ok? Então, Moshe Rabbeinu, ele vai ter a gematria de 613. Então, Moshe Rabbeinu, olha que coisa incrível, né? A gente está desenvolvendo uma ideia, desenvolvendo algo para nós pularmos, darmos um salto daqui a pouco para outra dimensão. Então, está lá, Moshe Rabbeinu, 613 leis, ok? E quando nós procuramos, né, três sefirotes dentro da Torá, né, que é chamada, quais são as sefirotes? Uma é chamada de Daat, outra de Rohimá e outra de Biná, ok? Quando você procura essas três palavras dentro da Torá, você tem ela 613 vezes. Você tem essas três sefirotes escritas, Rohimá, Biná e Daat, que é uma sefirote invisível. Você tem ela 613 vezes. Quando você também pega a pontuação, os três pontinhos, né, você vai ter eles escritos na Torá, esses três pontos, né, 613 vezes eles vão aparecer também. A gente começa a entender que o livro da Torá, ele não é um livro qualquer, e que ele foi compilado através de gerações e gerações, e que não se podia perder essas particularidades. Por palavra Tov, ela foi codificada, ela é escrita na Torá. Todo mundo sabe que a palavra Tov é o que, gente? Bom. E ela está escrita na Torá 613 vezes. Por quê? Cada lei da Torá, ela não pode ser quebrada e ela é boa. Deus nos livre de quebrar a lei da Torá. Não é isso? Falamos de Abraão, falamos de tudo. A gente chega na época do Talmud. O Talmud ele foi escrito no ano de 1300 e ele tem 1.700 páginas. Está lá, 1.700 páginas. Né? 1.711 páginas. Opa, aqui você fez isso? Vamos abrir aqui, ó. Está lá 1.711 páginas. Né? Está descrito também, se você contar, são 8 mais 1, né? 9, 10, né? Que dá as 10 sefirotes. E quando você começa a avançar, né, dentro da questão da Torá, dentro das questões talmúdicas, né, você tem lá, como ela foi escrita, por exemplo, Guemará. Né? Então, é uma Guemará, é o livro da Torá, Guemará, está escrito lá. E a palavra Guemará, a gente tem uma codificação de 4 guardiões de Israel. O Gimel, ele representa Gabriel. Okay? Gimel representa o Gabriel. Vou escrever aqui. Para vocês aí poderem estar compilando, tá tirando print, né? Gabriel. Aqui. Gabriel. Então, o primeiro G de Guemará tem a ver com Gabriel. Está vendo aqui, ó? Então, vamos lá. Guemará, Gabriel, primeiro G. D mesmo, ok? A letra MEM é de Mihael. Então, a palavra é Mihael. Vamos lá. Mihael. Ok? Eu já vou mudar o nome da letra de Rafael. Olha só. Gabriel, Mihael, e agora eu preciso do Rafael. Esses anjos, eles são
os anjos protetores do povo de Israel, ok? Ó, Rafael. Não, descobrimos essa Guimará, ela foi escrita em 1300, ela tem uma população de 10 mil anos, ok? E ela tem 1711 páginas, e esses anjos estão dentro da questão. E quando você vai justamente dentro dessa Guimará, lá dentro vai estar 48 vezes o nome de Abraham, que ele tem 208, em Marim, ok? O nome Moshe vai aparecer 315 vezes, 345 vezes, porque o nome Moshe tem gematria 345, ok? E vai estar em Dafim, ok? A palavra Jacob vai estar em Piamim, vai estar escrita 182 vezes, tudo dentro da Guimará. Gente, esses nomes, tudo que está sendo falado aqui até agora, são codificações de Torá, e nada disso, gente, nada disso foi que o profeta escolheu, que o homem escolheu colocar, que o outro escolheu colocar, que o plano de tal fez. Foi o Eterno usando as mentes e criando um livro incrível. Então, quando você chega no final da Guimarães e tudo isso, quando é escrita, tem todas essas codificações e que não foram, gente, não foram de forma nenhuma colocadas de uma forma que a pessoa, ele escolheu, ele decidiu, né, colocar dessa forma, né? Tudo isso foi colocado pelo sistema divino que trabalhavam dentro desses seres humanos, ok? Porque tudo isso foi descoberto pelo Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna, ele foi um grande estudioso de Torá, diferentemente de Ramban, que era muito mais filosofista, né? Ele tinha muito mais filosofia. Existe um porquê o Ramban ser mais pela parte da filosofia. Ele não seguir muito a questão das coisas mais profundas da Torá, né? O Gaon de Vilna. Ele começa o estudo, né? Gaon de Vilna é quem traz toda essa história, né? Assim, você quer saber a história? Se você quer saber a história, faça a seguinte conta. Faça a seguinte conta. Você vai saber toda a história. A gente tem que ver que nossa história de Torá, a gente começou a falar de quantidade de nome, que esses nomes tinham tantas vezes que, gramaticamente, era impossível se escrever isso dentro de um livro para um ser humano normal, né? Não tinha como Moshe escrever isso, porque não tinha como, porque toda a matemática é muito divina, é muito correta, não tinha como ele processar isso dentro da mente dele. O homem mais inteligente não processaria isso. Tanto que agora, para se descobrir o que os sábios faziam com seus dedinhos, porque eles contavam, está se usando programas de computador. Então, a pessoa senta um dia na sua sala de manhã, bota o programa no computador, digita uma palavra, vê quantas vezes ela tem na Torá, o que acontece, e é muito fácil. Mas os sábios, eles não tinham isso, eles tinham só o dedo e a presença divina para contar isso da Torá. E o Moshe, a mesma coisa. Ele tinha que botar tudo codificado, tinha que ser um livro muito, muito diferente, um livro muito especial, um livro que depois, quando a psicologia humana crescesse, se desenvolvesse, os homens não viessem com seus teoremas e quisessem mudar essa Torá, né? Porque dentro disso tudo vai se decorrer no âmbito da religião que nós temos hoje, o judaísmo, que é muito coisas. Então, tiveram que ter sábios com vários parâmetros para que nós pudéssemos entender a camada da Torá. No Gaon de Vilna, ele fala isso. Você quer conhecer a Torá? Então, você tem que estudar a história da humanidade através da Torá. E como funciona isso? Vamos aqui, ver se eu consigo colocar para vocês, né, como funciona. Eu tenho aqui o livro de Bereshit, no capítulo 1, tá? Capítulo 1 de Bereshit. No capítulo 1 de Bereshit, eu tenho o primeiro ano da Torá, tenho o primeiro ano da humanidade. No segundo capítulo da Torá, eu tenho o segundo ano da humanidade.
No terceiro capítulo da Passuque, perdão, não Perek, mas Passuque. Perek é capítulo, Passuque é versículo. Eu tenho o terceiro ano da Torá, e assim sucessivamente. Eu vou levando, eu tenho o Passuque 5.781. Então, eu quero saber o que vai acontecer no ano de 5.781. Acho que eu tenho que buscar. Eu tenho que ir no Passuque 781 da Torá, e eu tenho que achar o Passuque e ver o que aconteceu naquele ano para ver o que acontece. E aí, o que acontece? É aí que você vai conhecer a Torá do Eterno. Se a gente pega, e já dá o pulo para agora, a gente vai ver, e diga mais ao povo israelita, qualquer entre os israelitas que entre os estrangeiros que residem em Israel, que der qualquer de seus descendentes a Moloque, idolatria, será morto, o povo da terra o apedrejará. Isso é exatamente o Passuque, ok? 3.338. Estava codificado na Torá que ele fizesse essas coisas. E se isso acontecesse, como vocês estão vendo ali, o que aconteceu? Gente, exatamente no ano que aconteceu a destruição do primeiro Beit HaMikdash. Você procura os sábios falando, os sábios dizendo por que foi destruído. Está lá, no ano de 3.338, Passuque Vaikra 22, né? Passuque Perek 20, Passuque 22, que diga a eles, se eles cometerem idolatria, assassinato e adultério, ele destruiria, né? Mesmo que tivessem pessoas, estrangeiros que residem em Israel, mesmo que tivessem pessoas convertidas, e ele diz, porei o meu rosto contra aquele homem, irei eliminá-lo do meio do seu povo, porque ele deu a sua descendência a Moloque. Aqui já é a questão do sêmen em vão, né? Assim contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. E se o povo da terra fechar os olhos para aquele homem, quando ele der a sua descendência a Moloque, e o não matar, e etc. Exatamente, por incrível que pareça, isso acontece exatamente na destruição do primeiro templo. Vocês estão entendendo? O Passuque, o ano, é 3.338. E o Passuque é 3.338. Quer dizer, cada situação que acontece no mundo, ela está codificada na Torá. As coisas que vão acontecer, ela já está na Torá. Toda a história da humanidade está na Torá. Quer dizer, se você procura na Torá, você vai ter o Hitler, tem o JC, tem outros sábios de Torá, tem outros sábios de Torá. Tem todos eles, a história, está tudo dentro da Torá. Então, a Torá ela se torna fantástica, porque um dia Deus entrou no Egito e salvou um povo que estava no Egito. Ela se torna fantástica, porque ela escreveu a história da humanidade antes mesmo da história acontecer. Isso é profecia no ano de 5.774. Então, qual era esse ano? Pertinho da gente. A gente está em 774, 1914. O que acontece? Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial implodiu, muito bem, a Primeira Guerra Mundial, e então foi uma coisa terrível. Essa Primeira Guerra Mundial, ela ceifou a vida de 6 milhões de pessoas. Não era só os judeus, era o mundo todo, era todo mundo, é toda a humanidade envolvida. 1914, Primeira Guerra Mundial. Os judeus, os israelitas, que são os outros povos, que somos nós, também estava todo mundo envolvido. Alguns são reencarnações de pessoas que estavam lá, outros, alguém pegou uma arma, alguém matou alguém, nunca ninguém matou tanta gente, houve tanto assassinato, 6 milhões de pessoas. Se a gente quer saber dessa história, a gente tem que procurar o Passuque, dentro da Torá, lembra? Passuque 1, 2, 4.000, 3.000, o Passuque daquele ano.
Então, era 5.674. Então, a gente tem que abrir no livro de Devarim. No livro de Devarim. Péricles 28. No Passuque 22, vamos ver, né, as histórias mais horríveis que aconteceram com a humanidade. Então, a gente está no ano de 5.674. Então, a gente tem que ir no versículo 5.674 da Torá e ver o que esse versículo vai dizer. Vai bater em você com tuberculose, febre, inflamação, um calor abrasador e seca, com ferrugem e bolor. Eles o perseguirão até que morra. Passuque 26. E diz aqui, suas carcaças se tornarão alimento para todos os pássaros do céu e todos os animais da terra, sem que ninguém possa espantá-los. Peguem as fotos da Primeira Guerra Mundial. Começou um julgamento muito, muito severo. Muito severo. E aí, é triste falar isso. Essas coisas não trazem alegria. Não é bom falar isso, mas é para que as pessoas possam acordar. Para que as pessoas, a gente possa acordar, a gente possa ver as coisas da Torá, se a gente tem como parar de se distrair com as coisas dessa vida, se a gente tem como parar sabe, de reclamar, né? E diz, ele trará de volta sobre você todas as doenças do Egito, tudo que você temia, o que aconteceu no Egito, guerra, perseguição, os povos brigando entre si, 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas que estavam na sua casa num dia, e eram jovens, alguns mais idosos, pais, outros eram filhos, e que um dia acordaram e que, infelizmente, foram chamados para uma guerra. Uns morreram no princípio, outros não morreram, todas as nações do mundo guerreando entre si, e está codificado todas as nações dentro da Torá. Hashem escolheu o povo de Israel para guardar esses segredos, sábios para guardar esses segredos. Esses sábios, que são os cabalistas, não são muito aceitos, eles não são muito aceitos pelo povo de Israel. A Cabala não é muito aceita, porque justamente vai trazer tudo isso à tona. Então, está aqui, 1914, Primeira Guerra Mundial, né? Começa uma destruição em massa da humanidade. Talvez agora, vocês prestem atenção em Torá, talvez agora vocês vejam que enquanto vocês não acertarem as coisas, vocês não vão conseguir vencer, porque vocês são uma alma celestial em missão humana. Vocês não são um corpo humano em missão celestial. Não é para você dar vazão ao seu corpo, não é para você dar vazão a isso, é aquilo para você seguir a Torá, aprender a amar o próximo como a ti mesmo, coloca todas as coisas dentro do esquadro, aprende, enquanto tem tempo. Enquanto para quê? Para não reencarnar de novo, tem que passar tudo de novo. Dá tempo, ainda dá tempo. A Segunda Guerra Mundial, ela foi no ano, então, no ano de 5.698, okay? Ele é correspondente ao ano de 1938. 1914, acaba essa Primeira Guerra, os países saem economicamente devastados, 6 milhões de mortes. Vamos a 1908, que começa a Segunda Guerra Mundial. Então, se eu quero alguma explicação sobre a Segunda Guerra Mundial, Torá é um livro de metáforas, mas que metáforas, hein? Porque as metáforas, elas falam da história do mundo. Então, se eu quero ver a Segunda Guerra Mundial, eu tenho que ir no Passuque 5.698. Eu tenho que procurar na Torá. Conte, vai lá, pega a Torá e conte.
Né? Faz o que os sábios fizeram, conte. E aí o que acontece? Quando eu chego nesse passuco de 5.998, ok, gente? Vamos lá. No Devarim, 29, eu estou no... Eles se voltaram para serviço a outros deuses. Eles adoraram a deuses que não tinham conhecido e a quem eles não havia, a tradução também é ruim, não tinham conhecido, nem tinham nada. E o Eterno fala aqui, então quer dizer, eles se voltaram para outros deuses, né? O Senhor ficou furioso com aquela terra e sobre ela todas as maldições relatadas nesse livro. O Senhor os arrancou do seu solo com raiva, fúria, grande cólera e os lançou contra a terra, como ainda é o caso. Aí continua no 27, né? 27, eu li o 27, 28, 27 e 26. Está aqui, ó. Então, eles se voltaram para o serviço a outros deuses, o Senhor ficou furioso com aquela terra e trouxe sobre ele todas as maldições que a Torá tinha descrito. O povo de Israel, que tinha a Torá nas mãos, não dividia a Torá com as pessoas, não dividia a Cabalá com as pessoas, acabaram sendo convencidos pelas pessoas a abandonarem a Torá. Ninguém mais era judeu, já mandei esse áudio para várias pessoas. E o Eterno fala, ninguém quer mais ser judeu, ninguém quer mais seguir nada. E ele levanta Hitler também está aí, está codificado dentro dessa parte da Torá, assim também como a palavra Shoah. Está tudo aí, está toda a história. Quer dizer, como pode? Milhares de anos atrás, não é um livro comum. É um livro compilado por Moshe, escrito pelas mãos de Deus, e que descreve a história de toda a humanidade, justamente nos capítulos que falam de guerras, guerras aconteceram. Morreram 6 milhões de judeus, mas o quantitativo de morte no mundo foram de entre 70 milhões e 85 milhões de pessoas. Toda a terra foi abalada, os Estados Unidos já entrou no final, existe toda uma história, tudo isso codificado na Torá. Tudo isso codificado, a história toda, a volta do povo de Israel para Israel, eles existindo como nação, a Torá agora sendo mostrada para todo mundo, pessoas como eu, como vocês, nós podemos conhecer a Torá, Baruch Hashem. E as pessoas ainda, Moré, como que eu posso ser abençoado? Está tudo no nome, na mão de Hashem. Está tudo, a tua história, a história do outro, quando você vai casar, quando você não vai casar, se você vai ser rico, se você vai ser pobre, o quanto você se esforçou para a Torá, o que você deu para o Eterno, em qual situação você estudou a Torá, foi de facilidade, de dificuldade, quantos shiús você perdeu, quantos shiurim você perdeu. Agora você é judeu, você não escuta mais as outras pessoas. Agora, sabe, gente, essa Torá, Torá é a humanidade, Torá tem a história de todo mundo está aqui dentro, bem ou mal, está todo mundo. É importante que vocês estejam conseguindo captar, estão conseguindo entender o que é essa Torá. Você ame seu próximo como a ti mesmo, e para você saber que tudo que acontece na sua vida está escrito aonde? Na Torá. Mas poxa, eu queria saber que você precisa ter tudo o que você precisa está nas suas mãos. Tudo. Tudo está nas suas mãos. Até esse shiur que a gente está tendo hoje está nas suas mãos. Para você entender quem é Hashem, a vida de todo mundo, do bom, do mal, do que faz errado, do que faz certo, do que faz isso, do anjo bom, do anjo mau, do que fala bem, tudo está no mundo eterno. E tudo está dentro da Torá. Porque tudo, no final, vai ter que ser consertado. Imagine um decreto com 85 milhões de mortes. Foi dado o decreto. E teve que ser cumprido. Foi quem? Foi o Hitler. Não, foi o Eterno. Quais as ferramentas que ele vai usar? As pessoas não se amarem. Poderio militar, nações
insuflando seus erros. E o que disso tem na Torá? O que disso tem na Torá? Não tem. Só tem na Torá se a pessoa não souber ler, tudo bem, ela vai daqui a pouco sair matando todo mundo. Muito bem. Além disso, gente, existem personalidades dentro da Torá, ok? Essas personalidades, elas estão codificadas dentro da Torá. Elas estão lá dentro da Torá codificadas, elas, como se diz, elas fazem parte de uma codificação muito, muito profunda, ok? Por exemplo, no Passuque 4.865, esse Passuque, ele está no livro de Shemote, 11:9, 11, no Passuque 9. Eu disse a Moisés, Faraó, disse Moisés, ora, Hashem, disse Moisés, Faraó não lhe dará ouvido, a fim de que minhas maravilhas não se multipliquem na terra do Egito. Então, o próprio Moshe, né, ele está falando que o eterno Faraó não ouviria ele. Não adiantaria ele, não adiantaria, né, ele dizer nada, porque o Faraó em si não daria ouvido a ele. Muito bem. Capítulo 11:9, eu tenho aqui, o Moshe, então eu tenho um men aqui, ó, vou marcar aqui esse men. O Moshe, aqui, ó, Moshe. Eu vou um pouquinho mais à frente, ok? Até a palavra Havot, então eu tenho um reish, que é o R, né? Eu avanço para o próximo men, eu tenho mais um men aqui, okay? Vocês podem ir tirando um print, que depois vocês montam. E eu tenho mais um bait aqui, ok? E aqui eu tenho um men. Então, eu tenho aqui a palavra Moshe, o Ramban, né? Que é conhecido como Maimônides. Tá vendo? O nome de Moshe, olha, men de Moshe, são Rocher Pevot, não é tudo misturado de qualquer maneira, não é que eu vou pegar uma letra aqui, outra ali, não, são Rocher Pevot. Então, eu pego a segunda letra, eu tenho o R, né, de Ramban, eu tenho o M, que é Ram, né, a letra central, o Beit e o M, e o Men novamente, que é outro M, Ramban. Então, o nome de Ramban codificado, exatamente porque o Ramban foi o maior filósofo e estudioso de Torá que existiu. Então, o Eterno já sabia que ele ia existir. Naquela mesma configuração. Gente, olha que legal, o nome do Ramban está aí, né? E se você contar a partir de agora, eu não vou contar, gente, mas você pode contar de 40 em 49 letras a partir de agora, você vai encontrar, agora que está bonito, né? Você vai encontrar a palavra Mishnah. O que foi que o Ramban escreveu, gente? Ele escreveu o Mishneh Torah, a Mishnah, está lá. Ele escreveu, o que ele escreveu? A Mishnah. Simplesmente, ele escreveu a Mishnah. E o que acontece, gente? Então, você vai contar de 40 em 49 letras, 49, 49, e você vai chegar na palavra Mishnah. E aí os sábios falam, mas ele escreveu Mishnah, né? A Mishnah, tudo bem, mas não é Mishnah Torá. Por que não está escrito? E muitos sábios quebraram a cabeça, por que não está escrito Mishnah Torá? Né? Era para estar escrito... Então, por que não está escrito Mishnah Torá? Aí basta você pegar a partir desse men aqui e contar. E aí você vai contar 613 letras, né? 613 letras a partir desse men. 613 letras a partir desse men, né? Você lembra? A partir da codificação que a gente achou lá de 40 em 49 letras, aqui a partir
desse membro, você conta 613 letras, ok? 613 letras. Vou botar um pouquinho maior. Aí você vai chegar até a palavra, até o texto, né? Até o TAG. Então, você vai chegar até o TAG, ok? Então, contou 613 letras, você chega até o TAG. Muito bem. E você vai contar mais 613 letras a partir do X. E você vai chegar para a letra vaga. Você vai ter aqui, ó. Vai colocar aqui a letra vaga. Aí você vai chegar lá, contou mais 613 letras. E aí você vai contar mais 613 letras. Conta mais 613 letras. E você vai chegar aonde? Você vai chegar na palavra, letra 3, e você vai contar mais 613 letras, e você vai chegar na letra E. Então, que Moshe Maimônides escreveria a Mishneh. Na nossa Torá é escrito isso. Olha, gente, que coisa. Não é impressionante? Não é muito bonito isso? Gente, tudo codificado dentro da Torá, ninguém tem que ter fé. Você não precisa ter fé, está aí, ó. Eu tenho fé. Tem fé em quê? Tem que estar escrito aí, está escrito. Essa é a verdade. Se a sua alma, né, tem força para isso. E qual era o Passuque? O Passuque é exatamente o Passuque 4.865, que é exatamente a data de nascimento do Maimônides. Está lá. 4, 8, 65. Aí, Maimônides nasceu nesse dia, no dia que ele nasceu, no versículo que ele nasceu, está codificado o nome dele, está lá. Assim como está de José Caro, que escreveu o Shulchan Aruch, assim como está o de Shabtai Sevi, que também foi um falso profeta, assim como está o Gaon de Vilna, também está codificado. E tem muito